Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez, programa Minuto do Direito. Tudo bem, doutora Elaine? Tudo maravilhosamente bem, doutora Nazaré. Preparada? Ansiosa, né? Para mais um programa. É isso aí. Mês de novembro, né, doutora Elaine? Verdade, doutora, né? A gente tem que sempre repassar essa mensagem de conscientização, esse é o nosso papel, alertando aí nossos amigos para a importância, né, de ir buscar ajuda e sempre se consultar, se examinar. Tem que combater essa doença ruim aí, que é o câncer, né? Fazendo toda a prevenção necessária para tanto. É verdade. Como também no mês de novembro nós sempre falamos do dia de finado, tem os dias de morte que vai se visitar, e esse é um momento, doutora, que as pessoas sempre questionam assim, pensão por morte eu tenho direito. Então, nesse programa de hoje, nós vamos abordar o tema pensão por morte. O que é a pensão por morte? Quem tem direito? Provavelmente, doutora, vão se delongar por 2 programas, não é verdade? É muito Porque conteúdo. a temática é muito grande, temos muito conteúdo. Então, nós vamos fazer aqui um bate-papo bem gostoso. Primeiramente, nós vamos começar assim, doutora, o que é a pensão por morte, não é, doutora? Então, a pensão por morte, doutora, ela é um benefício onde uma pessoa que é titular, né, um segurado obrigatório, ele recolhe ou de forma autônoma, como contribuinte individual ou facultativo, ou trabalhando, né, na empresa lá, eles recolhem as contribuições, os descontos salários de contribuições para garantia de direitos futuros, né? Então, a pensão por morte, doutora, ela é um direito muito importante. Quando a gente fala aqui que direito previdenciário é algo que não diz respeito só a si mesmo, ele transcende isso daí, ele vai e atinge todo o núcleo familiar, né? Então, por ele ter recolhido, por ele ter feito aquela poupança, né, ao longo das décadas, dos anos, e ter ao menos aquela garantia mínima lá, cumprido aquela carência, né? Tá? Não ter perdido qualidade de segurado. Esses herdeiros que tem várias linhas sucessórias, né? Primeiramente... Isso, a gente vai depois das linhas... Fica no outro programa. Então, vamos seguir a temática, né? Então, pronto. Tá. Então, é esse o direito, né? Você tá ali na qualidade de segurado, descontando. E em caso de algum infortúnio, neste evento morte, será dado direito aos teus herdeiros receberem essa pensão. Já foi melhor no passado. Era dada a garantia da integralidade, 100%. Isso. Hoje não mais, após a reforma, doutora, porque agora ela começa 50% e 10% para cada herdeiro. É verdade. Então, o que é a pensão por morte? A pensão por morte, ela é um benefício, tá? Ela é um benefício que é para quem? Para aqueles dependentes, aquelas pessoas que dependiam daquele segurado, como colocou a doutora que estava trabalhando e cumpria as exigências. Aí você vai dizer assim, bem, doutora, meu esposo faleceu, tá? E ficou eu e os meus 3 filhos. Como é que eu faço, tá? Então, quais são os documentos necessários para se ter direito à pensão por morte? A pensão por morte, o primeiro requisito da pensão por morte é o óbito. Para que a pessoa venha ter o benefício da pensão por morte, venha usufruir desse direito, desse benefício de pensão por morte, o primeiro requisito, lógico, é o óbito. Então, ocorreu o óbito, tá? O segundo requisito é o quê? A dependência, tá? Que lá vai ter o rol de dependentes. A primeira classe, que é a esposa, o cônjuge, os filhos. Aí vem a segunda classe, que é quem? Que são os pais. Aí vem a terceira classe, que são os irmãos, os tios, enfim. Uma classe exclui a outra classe. Mas ok, ocorreu o evento morte, certo? Aí você foi e verificou, eu era dependente dele, eu sou esposa e meus filhos. Então comprovou o quê? A dependência. Depois você vai verificar o quê? A qualidade de segurado, aquilo que a doutora colocou. Ele estava trabalhando, ele estava contribuindo.
Ah, doutora, meu esposo estava trabalhando, mas já faziam mais de 2 anos que ele tinha sido demitido do último emprego. Então, o INSS mandou aquela cartinha para mim de indeferido, tá? O que é que eu faço agora? Ok. Indeferido não quer dizer que morreu, que acabou. O INSS, na via administrativa, deu esse indeferido para você. Mas você não precisa aceitar como uma resposta definitiva a esse indeferido. Você pode procurar um especialista em direito previdenciário, levando a sua documentação. Por quê? Porque vão ter critérios, vão ter casos, não é, doutora? Que essa qualidade de segurado, ela pode se estender além daquele período que nós visualizamos corretamente. Então, o especialista em direito previdenciário, ele vai fazer essa análise, ele vai verificar os vínculos de emprego que o seu esposo tinha, que o seu companheiro tinha, que o seu pai, no caso, quem estiver nos ouvindo aí, seja um adolescente, tá? No caso do período, não, meu pai já tinha mais de 10 anos de contribuição. Então, o especialista, ele vai olhar com aquele olhar mais crítico e vai ver se dentro desse período de 10 anos este segurado não perdeu a qualidade de segurado. Por quê? Porque se ele não perdeu a qualidade de segurado, o período de graça dele vai se estender além de 1 ano. Não vai ser só 1 ano. Porque quando a pessoa é desligada do emprego, ela tem 12 meses, 1 ano. Mas se ela tem mais de 10 anos de tempo de contribuição e neste ínter ela não perdeu a qualidade de segurado, o que é que vai acontecer? Esse período de 12, ele vai dobrar para 24 meses, certo? E tem mais. Ah, doutora, só que não faziam 24, já faziam 27 meses que ele tinha deixado o último emprego. Ok. O especialista que você for procurar, ele vai fazer mais uma análise. Ele vai verificar na base de dados do governo se o seu esposo, se ele recebeu o seguro-desemprego. Recebendo o seguro-desemprego tem um plus a mais, entendeu? Então não é se conformar com o indeferimento Exatamente. do INSS, não é, doutor? Corretamente. Não é se conformar com o indeferimento do INSS. Quais são as regras que nós falamos? A comprovação do falecimento, a qualidade de segurado e a lista de dependentes. Você se enquadrou ali no dependente? Ah, doutor, o meu filho, doutora Elaine, vamos responder a pergunta de uma telespectadora que disse bem assim, doutora, o meu filho faleceu, tá? E eu dependia dele. Lá em casa, era o meu filho que pagava o aluguel, o meu filho que pagava a energia, porque eu já estou com uma idade e eu tenho problemas de saúde, então eu dependia do meu filho, só que meu filho não era casado e nem teve filhos. Como é que eu faço? Essa telespectadora vai ter direito nessa pensão, doutora? Ela vai ter direito, doutora, nesta pensão por morte. No entanto, ela terá que comprovar justamente esta questão da dependência econômica, tá? Então, excluída a primeira linha, não era casado, não tinha companheira, não deixou filhos, passa-se para a segunda linha do segundo inciso que dá direito, né? Que no caso são os pais, né? E aí, só que tem que comprovar a dependência econômica. Quem é do primeiro grau, não precisa comprovar. Essa dependência ela já é presumida, tá bom? Já com relação aos pais, tem que comprovar. Uma dica que a gente dá, assim, sempre tenha comprovante de transferência da conta, por exemplo, um Pix. Ah, eu preciso fazer um supermercado. Faz o teu filho passar para você o Pix e colocar lá na indicação, ó, compras do mês, aluguel, energia, porque lá na justiça, geralmente pensão por morte para pais,
junto ao INSS é indeferido. É um assunto que se resolve na Justiça Federal. Então, lá os juízes vão exigir a comprovação da dependência econômica, tá? Comprovação o quê? De que ele arca financeiramente com as suas despesas e tem que ter essa prova. Então, as pessoas não têm, doutora, a cautela de se documentar nesse sentido, não é verdade? Infelizmente, não se fala muito disso, né, doutora? Não se divulga muito isso. Então, mãezinha, você que está aí do outro lado da telinha, que está nos assistindo agora, que tem o seu filho como arrimo de família, aquela pessoa que é o responsável pelas despesas do grupo familiar ali, tenha o cuidado de ir fazendo esta comprovação. Por quê? Porque, doutora, a senhora está dizendo que o meu filho vai morrer? Não, Deus o livre guarde. A ordem que deve ser seguida é o quê? É os filhos enterrarem os pais. Mas, infelizmente, muitos casos é de forma diferente, são de forma diferente, depende da vontade, muito da vontade de Deus, não somos nós que vamos aqui dizer. Mas, então, se acontecer, isso é uma das provas, tá? É uma das provas. Não que você venha ter isso para querer o pior. Não, não. Deus o livre e guarde, tá? Então, esse assunto, pensão por morte, nós vamos continuar no próximo programa. E esse foi mais um programa Minuto do Direito. Tchau, tchau.